Solo Leveling, capítulo 225. A voz de Ji-Woo pôde ser ouvida em todo o mundo, mas ele não estava falando na língua humana. A maioria das pessoas pensou que fosse algum tipo de trovão estrodeando no céu. No entanto, as teorias sobre o porquê todos ouviam exatamente o mesmo ruído eram muito variadas. Tal questão não representou nenhum problema, já que o mundo ainda estava comemorando e se sentia aliviado pela vitória do coreano. Os caçadores que estavam nervosos, esperando em um local um pouco longe de onde a batalha acontecia, quando souberam que os monstros haviam sido derrotados, eles não conseguiram se conter e gritaram de alegria. Os dois homens encarregados das duas melhores guildas locais, Choi Jong-hee e Baek Yun-ho, também soltaram suspiros de alívio e se entreolharam com grandes sorrisos. Ei, Presidente Bak, achei que sua pele não era tão boa até alguns minutos atrás. Eu me pergunto se você estava passando mal. Representante Cho, acho que você precisa se limpar antes de falar de mim. Você está todo suado. Que isso? É suor frio? Os mestres das duas guildas que competiam pelo primeiro lugar no ranking local só podiam brincar dessa maneira apenas porque a situação agora já estava resolvida. Na verdade, até poucos minutos atrás, esses dois nem mesmo poderiam engolir suas próprias salivas de tanto nervosismo. Mas isso era compreensível, afinal, até mesmo Tom Mysandry, um caçador de autoridade especial, foi tratado como um brinquedo pelos adversários poderosos. Não apenas as suas vidas, mas até mesmo cada um dos membros de sua guilda estava em riscos. Não apenas os dois mestres, mas todos os caçadores que foram convocados aqui sob o chamado de emergência estavam pensando a mesma coisa. E isso seria: se o caçador Sung Ji-Woo tivesse caído aqui, todos eles morreriam. O sorridente presidente da guilda dos Tigres Brancos compartilhava brincadeiras com o mestre Choi e olhou além do ombro do último, e seu olhar parou de se mover. O mestre Choi também seguiu essa linha de visão e olhou para trás. Havia um homem solitário saindo do centro das ruínas da cidade. Após ter concluído a sua batalha, Ji-Woo caminhou de forma silenciosa em direção a onde todos estavam reunidos. Os outros caçadores descobriram um por um a sua entrada e imediatamente um surto de silêncio caiu sobre o lugar que antes estava povoado por gritos de alegria. Nenhuma única voz pôde ser ouvida, apenas os lamentos da sirene das ambulâncias que chegavam às pressas ao local. Aquele não é o Sung Ji-Woo? Parece que é ele mesmo. O clima neste local havia se tornado oprimido pela áurea afiada que escorria dos olhos do coreano. Embora estivesse claro que a batalha havia terminado a seu favor, ninguém foi capaz de se atrever a abrir a boca depois de vê-lo assim. Quando o mestre Baek encontrou o olhar de Ji-Woo, o primeiro enviou uma saudação e fez uma reverência. E esse foi apenas o começo. Todos os caçadores abaixaram a cabeça na direção de Ji-Woo, um por um. É como se todos estivessem saudando um soldado que voltou para casa após concluir uma missão muito perigosa. Como eles não poderiam sentir respeito por um companheiro caçador que foi capaz de lutar naquele nível? Tom Mysandry, que estava prestes a ser colocado em uma ambulância, e Lennart estava protegendo seu lado. Os dois observaram Ji-Woo voltando. Lennart falou com uma cara preocupada. O caçador Sung Ji-Woo não parece nada feliz. Tom Mysandry havia recebido tratamento de emergência pelos curandeiros e sua condição havia melhorado muito. Então ele podia pelo menos acenar com a cabeça para expressar a sua concordância. Sim, ele não parece nada bem. Mas o que pode ser que ocorreu? Ele conseguiu derrotar aqueles dois monstros e sobreviver? Por que ele não está feliz? Sinceramente, eu não sei. Mas suponho que seja pela forma de como a luta contra aqueles infelizes aconteceu. Lennart ficou profundamente chocado com essa resposta. Ji-Woo exibiu movimentos que ultrapassaram em muitos limites de um ser humano, mas ele parecia mesmo tão triste porque seu desempenho não havia sido como ele esperava? Como uma coisa dessa poderia fazer sentido? Como se soubesse o que seu colega alemão estava pensando, Tom Mysandry acenou com a cabeça e continuou. Eu também não posso acreditar em algo assim, mas
Provavelmente durante a luta, ele deve ter se sentido desapontado pela quantidade de sufoco e ataques que sofreu. Ah, sim. Bom, isso pode ser verdade. Lennart relembrou os momentos em que o peito de Ji-woo foi apunhalado pelas garras da besta e deixou um suspiro baixo escapar de sua boca. Além disso, ele se lembrou de sua própria visão escurecendo em desespero no momento que Ji-woo foi atingido no peito pelo elfo de gelo. No entanto, isso não aconteceu porque seus inimigos eram simplesmente muito poderosos? Esqueça sobre enfrentar os dois ao mesmo tempo. Na verdade, quantas pessoas no mundo poderiam durar tanto quanto ele em uma luta apenas contra um? Eu não tenho certeza, Thomas, mas com certeza o motivo dele parecer tão triste não deve ser isso. Os pensamentos de ser derrotados porque os inimigos eram fortes pertenciam a caçadores regulares, e isso não se aplicava a Ji-woo. Agora que sua linha de pensamento havia chegado aqui, Lennart sentiu um arrepio percorrer por toda sua espinha. Aquele Sung Ji-woo, ele é realmente um cara muito assustador. Nisso eu concordo totalmente com você. Parece que eu tomei a decisão certa de não fazer birra dentro do seu escritório naquele dia. Enquanto tais pensamentos percorriam pela mente de Thomas, Lennart estava apenas ocupado dizendo para si mesmo que nunca se tornaria o inimigo do caçador Sung Ji-woo. O veículo da guilda Jin parou de forma brusca, e um jovem desceu correndo do banco do motorista. Esse era Yoon Ji-ho. Ele assistiu o jovem Ji-woo ser espancado pelos monstros na TV e pulou na van e correu em direção ao local da batalha sem ter nenhum plano concreto. Mesmo que sua percepção sensorial não fosse tão boa quanto os outros caçadores de mesmo nível, ele imediatamente avistou Ji-woo entre o mar de caçadores que povoava o local e rapidamente, chorando, correu em direção para seu companheiro. Ji-woo observou o menino que corria em sua direção com lágrimas nos olhos e sua raiva assassina suavizou um pouco. Enquanto isso, Yoo-jin aproveitou o momento de sua corrida e abraçou com força Ji-woo. Normalmente o último acharia isso um pouco chato e se afastaria, mas hoje era um dia diferente. O caçador Sung simplesmente escolheu dar um tapinhas nas costas gentil de seu companheiro, enquanto o garoto se agarrava a ele e chorava muito. O calor que ele sentiu por ter alguém realmente preocupado com ele conseguiu derreter lentamente o gelo em seu coração. O garoto finalmente conseguiu se acalmar e ergueu seu rosto sujo de lágrimas e ranho para fazer uma pergunta. Hong-ni, você está bem? Não, eu não estou nada bem. Hã? Ji-woo então silenciosamente apontou para sua camisa, que agora estava profundamente manchada por lágrimas e ranho do garoto. Ah, Hong-ni, eu realmente sinto muito, me desculpe. É que eu fiquei tão feliz em ver você bem. Ouvindo tais palavras, um sorriso se formou nos lábios de Ji-woo. Hong-ni, eu já sabia que isso poderia acontecer, então já preparei um novo conjunto de roupas para você se trocar. Hã? Novas roupas? Ji-woo deu uma olhada para si mesmo e ele viu claramente o estado bagunçado de suas roupas de cima a baixo depois de passar pela intensa batalha contra os soberanos. Bem, Hong-ni, se você voltar para casa assim, eu tenho certeza que a sua mãe vai ficar muito preocupada, certo? É por isso que eu comprei essas roupas novas para você. Quando Ji-woo olhou para ele com olhos de elogio, Yoo-jin enxugou a parte inferior de seu nariz e tentou esconder o quão feliz estava. Vamos, permita-me levá-lo de volta para sua casa. Ji-woo pensou sobre isso por um minuto antes de balançar a cabeça. Caramba, agora que eu pensei nisso. A mamãe e a Jin-ah deviam estar assistindo a batalha pela TV também. Eu devo priorizar acalmar as duas. Enquanto Yoo-jin-ho subia para o lado do motorista, Ji-woo se virou e deu uma última olhada no centro da cidade que agora estava toda destruída. O lugar de onde havia ocorrido uma batalha de vida ou morte não muito tempo atrás. Eu também devo encontrar algum comunicador que funcione no meio daquela floresta. Ele não poderia repetir um erro como esse nunca mais. O caçador entrou no carro
e olhou para o par de espadas curtas que seu pai havia deixado para trás. Era como se ainda houvesse um indício de calor de uma pessoa segurando seus punhos. Como Jin-woo permaneceu imóvel em seu lugar, ele pôde ouvir a voz cautelosa de Yoo-jin flutuando em sua direção. Hong-ni? Jin-woo beijou levemente o punho das adagas e guardou no subespaço antes de levantar a sua cabeça. Ok, podemos ir. E assim, este longo dia finalmente chegou ao fim. A Associação de Caçadores teve que anunciar as identidades dos monstros que apareceram em Seul como desconhecidos. No entanto, não havia dúvida sobre a escala de destruição que essas criaturas deixaram para trás. Centenas de pessoas perderam suas vidas, enquanto dezenas haviam ficado gravemente feridas. O número de edifícios que desmoronaram e carros que foram destruídos era muito numerosos para se contar. No entanto, nem tudo pôde ser visto como uma perda. Deve-se chamar esse caso então de bênção disfarçada? O incrível poder que o caçador Sung Ji-woo havia mostrado durante a sua luta conseguiu mudar a mentalidade de todos os habitantes do planeta. Essa mudança de pensamento foi posta imediatamente em ação. Os sintomas dessa mudança partiu de um país onde ninguém esperava que acontecesse. Naquela noite, para discutir em como lidar com as consequências dos monstros que apareceram de repente na capital coreana, e também sobre as possíveis ameaças do superportal que flutuava no céu, o atual presidente da associação fez uma visita à Casa Azul. O presidente da Coreia do Sul, Kim, o recebeu com bastante cortesia. Depois de compartilhar uma breve saudação, Oh Jin-chul fez realmente a sua pergunta. Me desculpe, senhor, mas não seria melhor que você abandonasse a cidade? O presidente da nação hesitou em sua resposta, mas a sua expressão parecia complicada antes de soltar um longo suspiro. Eu admito que eu te tratei muito mal daquela vez. Eu gostaria de me desculpar por isso. Porém, não me olhe como um homem que esquece de suas responsabilidades. Eu devo te lembrar que eu ainda sou o presidente desta nação. Ele continuou seu discurso, embora carregasse o rosto de um homem que sentia medo, mas ao mesmo tempo estava tentando superá-lo. Se eu fugir sem dizer nada, até que ponto os cidadãos ficarão abalados? Eu não desejo que meu nome seja registrado como uma mancha na história deste país. Oh Jin-chul pensou que o presidente Kim era apenas mais um político que só estava interessado em arrecadar votos. Mas, depois de ouvir essa resposta um tanto quanto inesperada, ele só conseguiu deixar uma risadinha irônica escapar de sua boca. E então ele retirou os dados que havia preparado e iniciou a sua apresentação. Mas então, um funcionário que trabalhava na Casa Azul entrou de forma apressada no escritório do presidente e sussurrou algo em seu ouvido. O quê? Você está falando sério? O presidente respondeu ficando em pé de sua cadeira. O funcionário respondeu com uma expressão muito séria. Sim, senhor presidente, como devemos prosseguir? Por enquanto, deixe a ligação passar, eu pessoalmente vou falar com ele. O funcionário prontamente apresentou ao presidente da Coreia um smartphone que já estava conectado com uma pessoa misteriosa do outro lado da linha. O líder da Coreia do Sul assumiu o telefone e uma voz com a qual quase todos os coreanos estavam familiarizados saiu do alto-falante do aparelho. Eu refleti profundamente sobre esses assuntos por muito tempo, camarada. E eu cheguei à conclusão que a melhor forma seja ajudar nossos companheiros da Coreia do Sul. Essa voz pertencia ao líder da Coreia do Norte. O presidente sul-coreano não conseguiu entender imediatamente do que a outra parte estava falando e inclinou a cabeça para o lado. Você está dizendo que vai nos ajudar? Bem, nesse momento não há um grande portão flutuando no céu do seu país? Eu vou enviar caçadores para lá também. Vamos unir nossas forças para lidar com este assunto. Mesmo que o maior portal da história tivesse surgido na Coreia do Sul, as nações vizinhas apenas mostraram uma reação morna com relação ao pedido de ajuda. Mas agora, suas atitudes deram um giro completo. A Coreia do Sul, não, o caçador Sung Ji-woo não pode cair. Essa foi a conclusão que várias nações chegaram depois de assistir à batalha entre Ji-woo e os monstros desconhecidos.
Se alguma coisa acontecesse, isso não terminaria ruim somente para a Coreia. Afinal, qual caçador seria capaz de impedir uma calamidade que nem mesmo Sung Ji-woo conseguiu? Das nações mais próximas, como Coreia do Norte, Japão, China e Rússia, até mesmo as nações mais distantes, como América, Alemanha, Grã-Bretanha e França, seus caçadores partiram de forma apressada em direção à capital da Coreia do Sul. Havia apenas um pensamento em suas mentes. Custe o que custar, a gente precisa ajudar o caçador Sung Ji-woo a fechar aquele portal. A noção que Ji-woo seria a última linha de defesa foi instalada neles depois de testemunharem seus feitos. E agora, não apenas os próprios caçadores da Coreia do Sul, mas o mundo inteiro estava se reunindo na capital desta pequena nação do